os que choram a morte de um ente querido, de C.W. Leadbeater. Esta pequena literatura teosófica lhe convida a refletir sobre a perda de nossos entes queridos e a existência após a morte, esclarecendo dúvidas com argumentos contundentes de uma forma lúcida e clara. Na perda de um parente ou amigo, você certamente perguntará: como haverá auxílio e esperança para mim? O autor, renomado teósofo e clarividente, responde que realmente há esperança de alívio, porque a tristeza e o desgosto se baseiam em uma compreensão parcial que não percebe que a alma é imortal. Leadbeater lhe guiará pelo caminho do conhecimento e do coração, explicando-lhe algumas verdades simples que põem a vida na correta perspectiva, trazendo alívio e paz. As palavras que seguem são para você que perdeu alguém a quem amava muito, um ser querido que para você significava tudo nesse mundo, e agora parece-lhe que o mundo está vazio e que a vida não faz mais sentido. Você sente que a alegria de viver o abandonou para sempre e que a existência já não significa nada mais, a não ser tristeza sem esperança e um angustiante desejo de estreitar mais uma vez a mão querida e escutar o tom de voz daquele que se foi para sempre. Está pensando principalmente em você mesmo e na inaceitável perda, mas existe outra dor, a da incerteza a respeito do estado atual do ser que você amou. Você sabe que ele se foi, mas não sabe para onde. Deseja que, seja lá onde estiver, esteja em paz. Mas quando levanta seus olhos, tudo está vazio à sua volta, e quando chama, não tem resposta. É nesse momento que entra num profundo estado de desespero, dor, insegurança e dúvidas. O sol não brilha mais para você. Tudo ficou escuro como se uma nuvem cobrisse o céu. Seu sentimento é completamente natural. Eu, que estou escrevendo e que já passei por esse momento, posso compreendê-lo perfeitamente. Meu coração se enche de simpatia para com todos os aflitos como você. Mas quero fazer algo mais do que trazer minha simpatia. Acredito que posso lhe proporcionar ajuda e alívio para suportar melhor esse momento tão doloroso. Essa ajuda tem sido de muita valia para milhares de pessoas que passaram por essa triste situação. Estou certo de que também ajudará a aliviar essa dor. Você deve perguntar: como poderá haver alívio ou esperança para mim? Sim, existe esperança e alívio para você, porque seu pesar se fundamenta num conceito falso. Você se aflige por algo que realmente não aconteceu. Quando você compreender os fatos, entenderá que não há motivo para essa aflição. Você responde: minha perda é real. Como poderá me ajudar sem me devolver aquele que se foi para sempre? Compreendo perfeitamente seus sentimentos. Entretanto, tenha um pouco de paciência comigo e tente assimilar três premissas principais que me proponho a lhe apresentar, primeiro como afirmações gerais e mais adiante com detalhes esclarecedores. 1. Sua perda é apenas um fato aparente. Parece real unicamente desde o aspecto em que você a vê. Quero levar você a outro ponto de vista. Seu desconsolo é o resultado de um grande engano e do desconhecimento das leis da natureza e do universo. Quero ajudá-lo a andar pelo caminho do conhecimento por meio da explicação de umas poucas e fáceis verdades, as quais você poderá estudar mais amplamente se assim você desejar. 2. Perca toda a incerteza a respeito do estado atual do ser que sempre amou e a quem você muito ama, porque a vida depois da morte deixou de ser um mistério. O mundo além do túmulo existe, sim, e sob as mesmas leis naturais e próprias deste que já conhecemos, o qual já foi explorado em profundidade. 3. Não deve ficar aflito. Sua aflição faz mal ao ser amado. Assim que conseguir abrir sua mente para a verdade, não terá mais aflição. Talvez você pense que isso sejam meras conjecturas, mas peço licença para perguntar que base você tem para a sua atual crença a respeito disso, seja qual for a crença. Talvez tenha tal crença porque é o ensinamento de alguma igreja ou porque está baseado nas escrituras de algum livro sagrado, ou ainda porque é a crença geral e popular da época. Mas se você quer livrar sua mente dessas coisas falsas,
Pode ver também que essas opiniões se fundamentam em afirmações vagas, uma vez que as igrejas ensinam dogmas distintos e as palavras escritas nos livros sagrados podem ser e, de fato, sempre foram interpretadas de diferentes maneiras. Os dogmas aceitos nas épocas passadas não estão fundamentados em algum conhecimento exato, é simplesmente o que nos foi passado. Esses assuntos que nos afetam tão profundamente são demasiados transcendentais para serem fundamentados em meras conjecturas ou em crenças. Exigem a certeza que se desprende da investigação científica. Tal investigação já foi empreendida e o resultado é o que desejo levar à sua compreensão. Meus relatos estão baseados em meus próprios conhecimentos e em outros fatos evidentes que convido a examinar. Consideremos uma por uma essas premissas. Para esclarecer o assunto da constituição do homem, devo dizer um pouco mais do que aqueles que não têm se especializado nessa matéria. Vagamente você ouve dizer que o homem possui algo imortal, que se chama alma, a qual supõe-se sobrevive à morte do corpo. Quero que não pense mais nisso e que compreenda que, ainda que seja um conceito, é uma visão muito restrita da realidade. Não diga considero que tenho uma alma, diga sei que sou uma alma, porque essa é a pura verdade. O homem é uma alma e um corpo. O corpo não é um homem. O que chamamos de morte não é senão o ato de se desvestir de uma vestimenta que não serve mais, mas isso não implica no fim do homem, assim como não implicaria no seu fim se você desvestisse um casaco. Consequentemente, você não perdeu o seu ente amado. Somente não enxerga mais a vestimenta com a qual estava acostumado a vê-lo envolto, seu corpo. A vestimenta se foi, mas não a pessoa que a vestia e que você amava muito. Antes que você possa entender a situação da pessoa que se foi, é necessário compreender a sua. Faça um pequeno esforço para assimilar o fato de que você é um ser imortal, porque na essência você é uma faísca da mesma luz divina que tem passado através dos tempos, por vastas épocas e idades antes de colocar essas vestes que nós chamamos de corpo, e ainda viveremos por muitas outras jornadas, mesmo depois que nosso corpo se transformar em pó. Deus fez o homem à sua imagem e semelhança. Isso não é uma adivinhação ou uma crença religiosa, é um fato científico e definido, suscetível de prova, como você mesmo pode comprovar por meio da literatura que existe a respeito desse assunto. O que consideramos nossa vida não é nada mais do que um dia da nossa vida como alma, fato igualmente certo para a pessoa amada. Assim, podemos afirmar que ela não está morta, apenas abandonou seu corpo ou suas vestes terrenas. Entretanto, não é por isso que devemos pensar que ela é um simples alento sem corpo ou de outra maneira que não é a mesma que sempre foi. O apóstolo São Paulo afirmou há muito tempo que existe um corpo material e um corpo espiritual. Essa afirmação não é bem entendida quando esses são considerados dois corpos sucessivos e não como os que nós possuímos tanto material quanto espiritual. Você que está lendo esse livro possui um corpo natural ou físico que pode ver e tocar e outro corpo interno espiritual, e quando nos desfazemos do corpo físico, retemos outro corpo mais sutil e fino que é o espiritual. Uma vez entendida essa ideia, podemos avançar mais um passo. O que conhecemos como morte não é somente quando tiramos nossas vestes ou nossa matéria densa. Cada noite ao dormir, você se separa do seu corpo físico, então vaga pelo mundo no seu corpo espiritual, invisível em relação a este mundo encorpado, denso, mas claramente visível para aqueles que estiverem usando, por sua vez, seus corpos espirituais, porque cada corpo vê unicamente aquilo que está no seu nível. Nosso corpo físico somente enxerga outros corpos físicos e nosso corpo espiritual somente enxerga outros corpos espirituais. Quando torna a vestir seu corpo físico, quer dizer quando retorna ao seu corpo mais denso e acorda nesse mundo inferior, possivelmente você tem algumas lembranças, ainda que confusas, de tudo o que você viu enquanto estava em outra parte, e por isso é o que chamamos de sonhos vividos. Podemos, portanto, descrever o sono como uma morte temporária, levando em consideração a diferença de que não nos separamos de nossas vestes de uma forma tão radical
que ficamos impedidos de vesti-la novamente. Fica igualmente demonstrado que, quando dormimos, entramos na mesma condição pela qual passou a ser amado por você. Agora explicarei qual é essa condição. Existem muitas teorias a respeito da vida após a morte, quase todas elas baseadas em diferentes interpretações das antigas escrituras. Houve tempos em que se aceitava quase universalmente o horrível dogma que se chamava de sempre eterno castigo. Agora ninguém, a não ser os mais ignorantes, acredita nele. Foi baseado numa má tradução de certas palavras atribuídas a Cristo e mantidas pela Igreja medieval como um espantalho conveniente para assim poder assustar as grandes massas ignorantes, com o objetivo de se comportarem bem. À medida que avançava a civilização, começaram os homens a entender que tal dogma não era somente ridículo, mas também blasfemo. Os religiosos modernos substituíram-no, consequentemente, por sugestões mais sãs, mas geralmente vagas e ainda afastadas da simplicidade da verdade. Todas as igrejas têm complicado muito as suas doutrinas pela única razão de insistir no infundado dogma de uma cruel e absurda deidade que faz sofrer o povo, importando essa doutrina do primitivo judaísmo em lugar de aceitar os ensinamentos de Cristo de que Deus é um Pai amoroso. As pessoas que conseguiram assimilar o fato fundamental de que Deus é amor e de que seu universo é governado por meio de sabedoria e leis eternas, têm percebido quanto é importante obedecer a essas leis, tanto nesse mundo quanto no mundo além da morte física. Ainda nos falam de um longínquo céu, que um dia depois de sermos julgados num juízo remoto, saberemos do nosso direito ou não de alcançar, totalmente carentes de qualquer outras informações. Quase nada se ensina sobre as condições que reinam após a morte física, não se transmite o que se conhece, e sim o que se tem escutado dos outros. Como podemos ficar satisfeitos com isso? É verdade que o dia da crença cega já passou, e hoje estamos na época do conhecimento científico, em que as ideias que carecem de razão e sentido comum são inaceitáveis. Não existe nenhuma razão para que os métodos descobertos pela ciência não se apliquem na elucidação dos assuntos que em outros dias deixavam-se inteiramente as verdades da religião. Esses métodos já estão sendo aplicados e o resultado das investigações feitas com espírito científico é o que desejo expressar agora. Somos espíritos, mas vivemos num mundo material que apenas conhecemos ou compreendemos parcialmente. Todo o conhecimento que temos desse mundo chega até nós por meio dos nossos sentidos, que são muito imperfeitos. Podemos ver os objetos sólidos, usualmente podemos ver os líquidos, salvo se estiverem completamente claros, mas os gases, na maior parte dos casos, são invisíveis para nós. As investigações demonstram que existem muitas outras espécies de matérias mais imperceptíveis que os gases mais tênues. Essas não respondem aos nossos sentidos físicos de forma que não podemos chegar a conhecê-las pelos meios físicos. Entretanto, podemos chegar a nos relacionar com elas, podemos investigá-las, mas somente por meio daquele corpo espiritual a que já me referi, porque ele também tem sentidos similares ao deste. A maioria das pessoas não sabe utilizar esses sentidos, mas é possível adquirir esse poder. Sabe-se que isso é possível porque tem sido assim adquirido, e aqueles que o têm conseguido podem perceber muito mais do que se oculta à nossa vista. Aprende-se que esse mundo é muito mais maravilhoso do que jamais poderíamos imaginar, e ainda que os homens tenham vivido nele por milhares de anos, a maioria passará totalmente ignorante da parte mais formosa e superior da vida. A linha de investigação a que me refiro tem dado resultados maravilhosos, oferecendo-nos a cada dia novas perspectivas. Essas informações podem ser obtidas na leitura teosófica, da qual nos interessa considerar apenas alguma parte, a do novo conhecimento que nos oferece sobre a vida além do que chamamos de morte e a condição dos que a experimentam. Em primeiro lugar, é preciso entender que a morte não é o fim da vida, como por ignorância sempre acreditamos, e sim simplesmente uma passagem de uma etapa da vida para outra.
Já havia me referido antes a ser como tirar uma roupa, mas depois o homem ainda se encontra vestido com a costumeira roupa interior, o corpo espiritual. Apesar de ser um tanto mais fino, São Paulo chamou de espiritual, sempre é um corpo e, portanto, material, ainda que a matéria da qual é composto seja muito mais fina que qualquer outra já conhecida comumente. O corpo físico serve ao espírito como meio, já que sem esse corpo não seria possível a comunicação com o nosso mundo, nem mesmo receberíamos as impressões dele. Vemos, portanto, que o corpo espiritual serve exatamente para o mesmo propósito, o de atuar como intermediário entre o espírito e o mundo superior e espiritual. É importante levar em consideração que esse mundo espiritual não é algo vago, longínquo e fora do nosso alcance. É simplesmente uma parte superior do mundo que atualmente habitamos. Nem por isso posso negar que existam outros mundos muito mais elevados ou mais remotos. Afirmo apenas que aquilo que comumente chamamos de morte não tem nada a ver com esses outros mundos, e sim como uma passagem de uma etapa ou condição para a outra neste mundo que todos nós conhecemos. Simplificando, podemos dizer que a pessoa que faz essa troca se torna invisível para nós. Pensando melhor, o ser humano sempre foi invisível, uma vez que apenas enxergamos as suas vestimentas ou o corpo no qual ele habita. Agora, certamente, estará habitando outro corpo mais delicado, o qual se encontra muito além do alcance de sua visão ordinária, mas não necessariamente de forma alguma fora do seu alcance. O ponto principal a levar em consideração é: aqueles que chamamos de mortos não nos deixaram. Fomos educados em uma crença complexa, a qual nos leva a crer que cada ser morto é um milagre, separado e maravilhoso, e quando a alma abandona o corpo, desvanece e entra de alguma maneira num céu muito além das estrelas, sem indicação relativa ao meio de transporte empregado para atravessar o espaço aterrador. Os processos da natureza são, sem dúvida, maravilhosos e, para nós, na maioria das vezes, são incompreensíveis, porém, jamais contrariando a razão nem o sentido comum. Quando tiramos nossa roupa em casa, não por isso saímos voando até o cume das montanhas longínquas, pelo contrário, ficamos parados no chão exatamente onde estávamos, certamente apresentando uma aparência externa diferente. Precisamente e desse modo, acontece quando um ser deixa seu corpo físico. Fica exatamente onde estava antes, exceto que não podemos enxergá-lo mais. Porém, isso não significa que tenha ido para outro lugar. Pelo contrário, agora está usando um corpo invisível aos olhos do corpo físico. Provavelmente você sabia que nossos olhos respondem às vibrações que existem na natureza em uma proporção muito pequena e, portanto, as únicas substâncias que podemos ver são aquelas que podem refletir essas ondulações especiais. A visão do corpo espiritual é igual às respostas a certas classes de ondulações, e essas são totalmente distintas das do corpo físico, proveniente de um tipo de matéria muito mais fino. Se for do seu interesse, tudo isso será possível encontrar em livros especializados, onde você achará explicações detalhadas. Até agora, tudo o que cabe entender é que, por intermédio do seu corpo físico, você pode ver e tocar unicamente o mundo físico. Da mesma forma, por intermédio do corpo espiritual, você pode ver e tocar todas as coisas do mundo espiritual. Lembre-se, isso não significa em sentido algum que sejam outros mundos longínquos, apenas e simplesmente são uma parte mais refinada e sutil desse mundo. O ser amado que você considera ausente, na realidade ainda está com você. Quando estão juntos, um no corpo físico e outro no corpo espiritual, você não tem consciência da presença dele porque não o pode ver. Mas quando você deixa seu corpo físico durante o sono profundo, você se junta a ele com plena e perfeita consciência, e sua união com ele é, em todos os sentidos, tão completa como era antes. De maneira que durante o sono, você estará muito feliz perto daquele ser a quem você tanto ama. Somente durante as horas de vigília é que você sentirá a separação. Desafortunadamente, a maior parte das pessoas não tem conhecimento de que existe um lapso entre a consciência física
e a consciência do corpo espiritual. No entanto, ainda estando nessa última, podemos recordar perfeitamente a primeira. Muitas vezes achamos impossível trazer para a vida de vigília a memória do que faz nossa alma quando durante o sono está ausente do corpo físico. Se tal memória fosse perfeita, para nós não existiria, na verdade, a morte. Alguns seres têm alcançado essa continuada consciência e certamente todos podemos alcançá-la gradualmente, porque faz parte do desenvolvimento natural dos poderes da alma. Em muitas pessoas, tal desenvolvimento já começou a se manifestar e elas já recebem fragmentos de memória. Entretanto, existe uma tendência natural a qualificá-los meramente de sonhos e, portanto, sem nenhum valor, tendência essa que ainda prevalece em muitas pessoas, especialmente naquelas que não têm feito nenhum estudo mais apurado sobre os sonhos e que não compreendem o que realmente são. Apesar de apenas uma minoria possuir a visão e memória plenas, muitos outros puderam sentir a presença de seres amados, mesmo sem os ver, e ainda outros, mesmo sem memória definida, acordam depois de uma noite de repouso com uma sensação de paz e bênção resultante do que ocorreu naquele mundo superior. Lembre-se sempre de que esse é o mundo inferior e aquele outro superior, e nesse caso o maior contém dentro de si o menor. Naquela consciência, recorda-se perfeitamente todo o acontecimento nessa, porque à medida que se transporta dessa para outra durante o sono, você não tem o impedimento ou obstáculo do corpo inferior, mas ao retornar novamente a esse mundo inferior e assumir novamente a carga do corpo, desaparecem as faculdades superiores, caindo assim no esquecimento. Dessa maneira, quando tiver o desejo de transmitir uma notícia a um amigo ou um parente que já se foi, bastará apenas formulá-la com clareza em sua mente antes de dormir, com a resolução de transmiti-la, e pode estar seguro de que ele a receberá. Talvez em alguma ocasião você queira consultá-lo sobre algum ponto. Nesse caso, o vazio existente entre as duas formas de consciência geralmente impedirá de trazer uma resposta mais clara. Mesmo assim, ainda que você não regresse com uma lembrança bem definida, acordará com uma impressão bem determinada a respeito do seu desejo ou da sua decisão, e sem a menor dúvida poderá supor que tal impressão é verdadeira. Entretanto, devemos consultar o menos possível, uma vez que é censurável importunar os supostos mortos em seu mundo superior com assuntos que pertencem ao departamento dessa vida, da qual eles já estão livres. Isso nos leva a considerar a forma de vida que levam os mortos, uma vez que existem nela grandes variações. Quando o menor é, quase sempre mais feliz que a vida terrena. Dessa forma, expressa-se numa antiga escritura: a alma dos justos fica em poder de Deus, e nenhum sofrimento o atingirá. Aos olhos dos ignorantes poderá parecer que morreram, ou seja, que sofreram a destruição total. Porém, não é assim. Pelo contrário, eles gozam de paz e é por isso que devemos nos livrar dessas teorias. A pessoa que morre nesse mundo não pula imediatamente para um céu impossível e muito menos cai no inferno mais impossível ainda. Na verdade, não existe inferno nenhum, isso é uma expressão antiga e malvada. Não existe em lugar algum e nem em nenhum sentido maior inferno do que aquele que o próprio homem fabrica para si. Procure compreender com clareza que a morte não muda em absoluto o ser, que este não se converte subitamente no santo ou no anjo, nem passa a ser dotado de qualquer sabedoria superior. Não, ele é exatamente o mesmo um dia após sua morte terrena, que era um dia antes, com as mesmas disposições, emoções e o mesmo desenvolvimento intelectual. A única diferença que existe é que ele já perdeu seu corpo físico. Trate de compreender exatamente o que isso significa. Significa a liberdade absoluta de ficar livre da dor, da fadiga. Livrar-se também de todos os deveres e obrigações que nos impõe este mundo, ou seja, em ter a liberdade para poder fazer exatamente o que quiser. Na vida física, o ser é obrigado constantemente a se submeter, se não faz parte de uma pequena minoria com meios de vida abundantes. É obrigado a trabalhar para adquirir dinheiro que precisa para comprar alimento e roupa para ele e para os que dependem dele. Em alguns casos excepcionais, como os de artistas, pintores e músicos,
O trabalho do homem é o lazer, mas na maioria dos casos é algo que não faria se não estivesse obrigado a fazer. Nesse mundo espiritual, já não é necessário ter dinheiro, alimento ou abrigo, uma vez que sua glória e sua formosura são brindados a todos seus habitantes, sem necessidade de pagar com dinheiro e sem preço algum. Em sua matéria sutil, o corpo espiritual pode mover-se em todas as direções como bem quiser. Se for um amante da arte, poderá gastar o tempo que quiser contemplando as obras magistrais dos homens mais proeminentes. Se gostar de música, poderá passar de uma a outra orquestra das principais do mundo, gastando seu tempo ouvindo os mais talentosos músicos. Qualquer que tenha sido seu gosto especial favorito na Terra, poderá dedicar-se a ele inteiramente com a mais ampla liberdade, sempre que seu gosto for dirigido para o intelecto e para as emoções superiores, para a gratificação da qual não é preciso de um corpo físico. Assim, vemos que todo ser razoável e de bons costumes é infinitamente mais feliz depois da morte do que era antes, uma vez que possui um tempo amplo, não somente para o seu lazer, senão para o seu progresso intelectual nas linhas que mais lhes interessam. Você pode me perguntar: não haverá, pois, naquele mundo almas infelizes? Sim, naturalmente que as há, porque tal vida é uma sequela dessa e o ser fica tal qual era antes de abandonar seu corpo. Por exemplo, se seus prazeres nessa vida foram grosseiros e baixos, não poderá gratificar seus desejos naquele outro mundo. Um bêbado sofrerá desejos ardentes de beber, mas sem o seu corpo material não poderá satisfazê-los. O comilão sentirá falta dos prazeres de uma mesa farta. O ganancioso não encontrará ouro para acumular riqueza e assim sucessivamente. O homem que durante sua vida nesse mundo se acostumou a ceder às paixões indignas sentirá que ainda esses desejos o corroem. A pessoa sensual ainda palpitará com vontades que já não pode mais satisfazer. O homem ciumento poderá ficar ainda mais agarrado ao seu ciúme, tanto mais quando não possa impedir os atos de quem foi objeto de seu sentimento. Tais seres, sem a menor dúvida, estarão sofrendo, mas unicamente esse tipo de seres que se agarraram às coisas grosseiras e baixas desse mundo. Porém, estes seres podem superar e dominar sua própria sorte, tão somente vencendo essas declinações e imediatamente ver-se-ão livres desses sofrimentos causados pelos seus impulsos. Lembre-se sempre, não existe castigo algum. O que há é o resultado natural de uma causa definida, de maneira que somente corrigindo a causa pode-se acabar com o efeito. Isso nem sempre acontece imediatamente. Antes, deve ser esgotada totalmente a energia da causa. Tem outros seres que, tendo evitado esses vícios notórios, têm levado uma vida que poderíamos chamar de mundana, importando-se apenas com a sociedade e seus convencionalismos e somente com seus próprios prazeres. Esses seres não passam por sofrimentos agudos na vida espiritual, mas pode acontecer que a achem insípida e cansativa. Possivelmente procurem outras almas do mesmo tipo que a sua, mas geralmente encontram-nas muito monótonas, uma vez que não existe mais a concorrência no vestir de roupas finas nem na ostentação. Já as pessoas de um tipo melhor e mais inteligentes, com as quais desejam se juntar, agem geralmente de um modo distinto e essas lhes parecem, de certa forma, quase inacessíveis. Qualquer homem de intelecto mais racional ou de sentimentos artísticos encontrar-se-á infinitamente mais feliz fora do seu corpo físico do que dentro dele, e deve se lembrar de que sempre é possível que um ser desenvolva naquele mundo um intelecto racional se o seu discernimento impulsiona isso. Os artistas e os intelectuais são supremamente mais felizes nessa vida. Ainda mais felizes, acredito eu, são aqueles que concentraram seu interesse mais elevado na humanidade, aqueles cujo maior prazer foi ajudar, socorrer e ensinar. Porque se é certo que naquele outro mundo não há pobreza nem fome, nem sede nem frio, há certamente sofredores a quem se pode consolar e ignorantes a quem se pode ensinar. Justamente porque nos países ocidentais existe muito pouco conhecimento do mundo do além, é que encontramos nesse mundo muitos que precisam de instruções a respeito das possibilidades da nova vida. Assim,
Quem tem o conhecimento pode ir espalhando esperança e alegria tanto nesta quanto na outra forma de vida. Não esqueça que quando nos referimos a essa e a outra forma de vida, na verdade as duas estão aqui ao nosso redor continuamente e nem por um momento podem ser consideradas distantes ou de difícil aproximação. Você se perguntará: os mortos veem a gente? Escutam o que falamos? Sem a menor dúvida, eles nos veem no sentido de estarem sempre conscientes de nossa presença, de saberem se estamos ou não felizes. Não podem ouvir as palavras que pronunciamos, nem os sons conscientes das nossas ações físicas. O instante do nosso pensamento demonstrará quais são os limites do seu poder de enxergar. Eles habitam no que já chamamos anteriormente de corpo espiritual, um corpo que existe em nós e é aparentemente uma cópia idêntica e exata do nosso corpo físico. Porém, enquanto estamos acordados, nossa consciência se focaliza exclusivamente nesse último. Como anteriormente se explicou, assim como a matéria física se relaciona somente com o corpo físico, também a matéria do mundo espiritual é perceptível apenas por aquele corpo superior. Portanto, aquilo que eles podem enxergar em nós é o nosso corpo espiritual, que para eles é facilmente reconhecível. Quando estamos no que chamamos de estado de sono, nossa consciência se utiliza desse veículo e é então para esse outro mundo que estaremos acordados. Quando transferimos nossa consciência para o corpo físico, para os corpos espirituais estaremos dormindo, apesar de eles estarem nos enxergando ainda. Nós não podemos mais fazê-lo, e muito menos nos comunicar com eles. Quando uma pessoa dorme, damos-nos conta perfeitamente de sua presença, ainda que nesse momento não possamos nos comunicar com ela. Precisamente igual à condição de um ser vivente quando se encontra acordado perante os mortos. Geralmente, para não poder lembrar em vigília o que foi visto durante o sono, sofremos o engano de crer que perdemos para sempre os nossos seres tão amados, mas eles jamais se enganam acreditando que nos tenham perdido, uma vez que continuamente podem nos ver. A única diferença consiste em que estamos com eles tão somente durante a noite, quando dormimos, e ausentes durante o dia, ao contrário do que acontecia quando eles estavam entre nós nesse mundo físico. Aquilo que, segundo São Paulo, chamamos de corpo espiritual, denominado normalmente corpo astral, é especialmente o veículo dos nossos sentimentos e das nossas emoções, portanto, que podemos demonstrar aos nossos mortos com maior clareza são nossos sentimentos e nossas emoções. Se estivermos felizes, eles o compreenderão imediatamente, mesmo que não consigam saber os motivos dessa felicidade. Se estivermos tristes ou desolados, rapidamente o perceberão e também poderão compartilhar dessa tristeza sem mesmo saber das causas. Tudo isso, naturalmente, durante nossas horas de vigília, pois durante o nosso sono eles conversarão como costumavam fazê-lo durante a sua vida terrena. Aqui nessa vida de matéria física, podemos esconder nossos sentimentos, não demonstrando aos outros seres como nós qualquer aflição, tristeza ou alegria. No mundo espiritual, isso é totalmente impossível, uma vez que se faz visível instantaneamente. Nossos pensamentos desvendam nossos sentimentos, na maioria das vezes muito perceptíveis naquele outro mundo, mas o pensamento abstrato ainda fica oculto. Você poderá pensar que tudo isso não tem nada de parecido com o céu ou com o inferno que nos foi passado durante nossa infância. Sim, é verdade, porém, essa é a realidade que sempre ficou oculta atrás daqueles mitos. Certamente, aquele inferno não existe. Entretanto, para aqueles que se apegaram às coisas terrenas, como o bêbado, o egoísta, o ciumento e outros, devem se preparar para algo muito similar. Mas isso não será perpétuo. Permanecerá unicamente até que se esgotem seus desejos e eles poderão, a qualquer momento, sair desse estado se tiverem a suficiente força de vontade e juízo para dominar tais apetites terrenos e, assim, elevar sua alma acima destes. Esta é a verdade implícita na doutrina católica do purgatório, a ideia de que depois da morte, todas as más tendências ou os chamados pecados do homem adquiridos nesse mundo devem se extinguir por meio do sofrimento, antes que se possa usufruir da glória de Deus.
Existe ainda uma segunda e mais alta etapa da vida após a morte, que corresponde de perto ao conceito do céu. Quando tiverem desaparecido totalmente nesses seres todos os males adquiridos durante a vida na Terra e conseguirem ir para um nível superior, passarão para uma condição de êxtase ou de suprema atividade intelectual, segundo sua natureza e segundo as linhas pelas quais têm fluído suas energias na sua vida terrena. Aquilo será para eles um período da mais suprema bem-aventurança, um período de altíssima compreensão e de maior aproximação da realidade. Todos podem alcançar essa dádiva, não apenas os especialmente piedosos. De forma alguma, isso deve ser considerado uma premiação, e sim o inevitável resultado do caráter cultivado durante a vida na Terra. Se um ser se sente cheio de amor desinteressado e devoção, se possui um magnífico desenvolvimento intelectual ou artístico, o inevitável resultado de tal desenvolvimento será gozar dessas dádivas que descrevemos. Lembremos que todas essas são apenas etapas de uma vida e que, assim como foi a conduta de um ser durante sua juventude, que proporcionou as condições que governarão sua maturidade e de sua velhice, essa determinará sua condição durante seus estados sucessivos. Esse estado de glória eterno? Você me perguntará. Não, já vimos que é o resultado de uma vida terrena. Uma causa finita jamais poderá produzir um resultado infinito. A vida do ser humano é muito mais longa e grande do que podemos imaginar. Aquela faísca emanada de Deus terá de voltar para Ele, e ainda estamos muito longe dessa divina perfeição. Ainda estamos em fase de desenvolvimento, porque a evolução é a lei de Deus. Cada ser crescerá constantemente, igual a tudo que por ele for criado. O que comumente se conceitua como a vida do ser humano não é nada mais do que um dia da sua verdadeira vida. Tal como nessa vida ordinária, o homem se levanta diariamente, veste suas roupas e vai para o trabalho cotidiano, e depois, quando chega o anoitecer, tira sua roupa, deita-se para descansar e na manhã seguinte volta a se levantar para continuar seu trabalho no mesmo ponto em que o deixou no dia anterior. Assim acontece quando um ser entra na vida espiritual. Quando termina seu trabalho, tira aquela roupa e mais uma vez acontece o que você chama de morte, passando para um estado de descanso já descrito. Novamente, quando acaba de descansar, se vestirá com o corpo e sairá para outra jornada de trabalho ou vida física, continuando sua evolução, partindo do mesmo ponto em que havia deixado anteriormente. Essa longa vida durará até alcançar a meta da divindade, conforme o plano determinado por Deus. Talvez tudo isso seja novo para você e por isso mesmo lhe pareça tão estranho, raro e até difícil de compreender. Tudo quanto aqui foi dito é suscetível de comprovação e efetivamente foi posto à prova repetidas vezes, porém, se você deseja estudar isso tudo, deve ler a literatura que existe sobre o assunto. Uma vez que em um pequeno livro escrito com poucas palavras e com um propósito especial, tal como esse, tenho de me limitar a fatos sem tratar de elucidar as provas. Você poderá talvez perguntar-me: os seres que deixaram esse mundo físico não sofrem também por ter deixado as coisas terrenas? Efetivamente, isso acontece algumas vezes, e tal ansiedade faz demorar seu progresso. Por isso, devemos tratar de evitar até onde nos seja possível esse sofrimento. O morto deve se livrar inteiramente de todo o pensamento da vida que deixou para trás, de forma que possa dedicar-se completamente à nova existência para a qual entrou. Portanto, aqueles que no passado dependiam de seus conselhos têm de doravante depender de si e pensar também por si, pois se continuarem ligados mentalmente com o falecido, ele reforçará seus laços com esse mundo físico e terreno. O fato de cuidar dos filhos de um ser falecido resultará numa ação duplamente benfeitora, pois não só as crianças serão beneficiadas, como também isso aliviará a ansiedade daquele que se foi, e essa ação ajudará para seu desenvolvimento natural. Se no decorrer da sua vida a pessoa receber ensinamentos de falsas doutrinas e blasfêmias de religiões, sofre muitas vezes ansiedade a respeito de sua própria sorte. Felizmente, no mundo espiritual, existem muitos seres que se dedicam a procurar aqueles que padecem de tais sofrimentos,
para poder libertá-los por meio das explicações racionais dos fatos. Não somente há mortos que fazem isso, senão também muitos vivos que dedicam seu tempo ao serviço dos mortos, tratando de lhes mostrar a verdade em toda a sua formosura. Todo o sofrimento é proveniente da ignorância. Ao dissipar essa ignorância, o sofrimento desaparece. Um dos casos mais tristes de aparente perda é quando uma criança morre e deixa esse mundo físico, ficando seus pais e parentes submersos no mar de dor e lamentação. O que acontece com essa criança nesse mundo espiritual tão estranho e novo? De todos os seres que nele entram, talvez sejam as crianças as mais felizes e as que mais satisfeitas se encontram. Lembre-se de que elas não perderam seus pais, seus irmãos, seus companheiros e amigos a quem muito amaram. Por isso, não fazem outra coisa a não ser brincar, de maneira que não sente nem perda nem separação. Não ficam sós durante o nosso dia, uma vez que lá como cá, as crianças se juntam e brincam nos campos belíssimos, cheios de raras delícias. Sabemos como as crianças gozam imaginando serem um ou outro personagem histórico representando o papel principal de tudo, e quantos personagens aparecem em contos maravilhosos de fadas, histórias ou aventuras. Pois bem, na matéria mais fina desse mundo superior, os pensamentos tomam forma visível e a criança passa a ser um herói qualquer de fato, assumindo temporariamente sua semelhança. Se desejar um castelo encantado, seu pensamento poderá edificá-lo. Se desejar um exército ao seu comando, imediatamente esse exército aparecerá. Assim é que no mundo dos mortos, as crianças estão sempre numa imensa alegria, chegando a ficar imensamente felizes. Outras crianças de diferentes disposições, cujos pensamentos tendem mais para os assuntos religiosos, também encontrarão aquilo que tanto desejam, porque os anjos e os santos tradicionalmente existem, não são meras fantasias piedosas, e quem necessitar deles e acreditar neles será com toda certeza atraído por eles e os encontrará ainda muito mais bondosos e mais gloriosos do que imagina. Há crianças que gostariam de encontrar Deus mesmo, Deus de forma material. Pois bem, nem mesmo essas são contrariadas, uma vez que aprende de seus perceptores mais doces, sutis e benignos que todas as formas são formas de Deus, porque Ele está em toda parte, e aqueles que desejarem servir e ajudar, mesmo as mais insignificantes de suas criaturas, na verdade servem e ajudam o próprio Deus. Todas as crianças sentem um grande prazer em ser úteis, ajudar e consolar. Para essas, um amplo campo se abre diante delas para dar tal ajuda e consolo aos mais ignorantes naquele mundo superior, e à medida que caminham em sua missão de misericórdia e dor, compreende a verdade do mais formoso dos ensinamentos. Tudo o que você faz por um dos menores desses meus irmãos, o faz para mim. E os recém-nascidos, as crianças que ainda não sabem brincar? Não tema por eles, porque existem muitas mães que já deixaram seus corpos físicos e estão possuídas de um desejo ardente de poder abraçá-los, recebê-los e amá-los como se fossem seus próprios filhos. Habitualmente, tais pequenos descansam no mundo espiritual por um tempo muito breve, e após esse breve descanso, voltam outra vez à Terra, muitas das vezes com os mesmos pais. Um monge medieval inventou um horror especialmente cruel a respeito dos recém-nascidos. A doutrina de que os que não foram batizados antes de sua partida se perderiam para sempre. Pois bem, o batismo é um sacramento digno de todo respeito e como um significante valor. Mas seria muito pouco científico imaginar que uma fórmula externa como essa poderia afetar o funcionamento das leis eternas de Deus ou fazer o Pai Celestial transformar seu amor ilimitado em tirania sem piedade contra esses seres inocentes. Até agora, falamos apenas na possibilidade de alcançar os mortos, ascendendo ao seu nível espiritual durante o nosso sono, o que constitui a forma mais normal e natural de proceder. Também existe o método anormal e antinatural do espiritismo, por meio do qual os mortos, por algum momento, assumem novamente como se fosse uma aparência física, fazendo-se então mais uma vez visíveis aos nossos olhos físicos.
Os estudantes de ocultismo não recomendam esse método particularmente porque em muitas situações prejudica a evolução natural do morto e parcialmente promove muita incerteza e muita possibilidade de decepção e fingimento. Esse assunto é demasiado extenso para ser abordado nesse pequeno livro, mas para aqueles que se interessarem por se aprofundar nesse tema e conhecer mais sobre ele, recomendo a leitura de um livro chamado The Other Side of Death, O Outro Lado da Morte. Nesse livro, você poderá encontrar também uma descrição de exemplos justificados de que espontaneamente os mortos retornam a este mundo inferior, manifestando-se de diversas maneiras, geralmente porque desejam algum serviço nosso. Em tais situações, é importante tratar de descobrir rapidamente o que eles precisam e, se for possível, levar a cabo esse desejo de maneira que consigam seu próprio descanso. Agora, uma vez que você assimilou tudo o que até aqui foi descrito, poderá compreender que, por mais natural que seja o fato de sentirmos tristeza e aflições pela morte dos nossos entes queridos, esses sentimentos são um erro e um mal que devemos superar. Não há motivo para essa aflição, uma vez que sabemos que se foram para uma vida infinitamente mais ampla, feliz e principalmente para o descanso merecido após a laboriosa tarefa no mundo físico. Ao ficarmos aflitos pela separação imaginária deles, em primeiro lugar, choramos por um motivo errado, porque na verdade não estão separados. Em segundo lugar, estamos nos comportando com total egoísmo, uma vez que demonstramos estar mais preocupados com nossa aparente perda do que com o proveito imenso e real deles. Além do mais, devemos entender que esse é o processo natural e normal do nosso desenvolvimento espiritual e que o ser superou mais uma etapa da sua longa vida. Por esse motivo, devemos fazer um grande esforço de nos desprender totalmente de todo o egoísmo para poder amar desinteressadamente e pensar mais nos entes queridos do que em nós mesmos, não no que diz respeito aos nossos desejos ou sentimentos, e sim apenas no mais conveniente para sua evolução. Quando nos desconsolamos, cedemos às tristezas e às depressões, formamos uma nuvem negra que escurece para eles o céu. Por causa do carinho e da simpatia que eles têm por nós, ficam expostos a uma funesta influência. Poderíamos utilizar o poder do carinho, do entendimento e do amor para ajudá-los, em lugar de usá-los para criar obstáculos, se essa é a nossa vontade. Porém, isso requer muito valor e sacrifício de nós mesmos. É importante, nesses momentos, esquecermos-nos de nós mesmos e demonstrarmos um desejo sincero e amoroso de servi-los enquanto for possível. Cada pensamento, cada sentimento tem muita influência sobre eles, portanto, devemos cuidar de emitir somente pensamentos que sejam amplos, úteis, nobres e purificadores. Provavelmente eles sintam alguma ansiedade a respeito de nós, porém devemos demonstrar persistente alegria para poder assegurar-lhes de que não há motivo para se preocuparem. Se durante sua vida terrena ou física não tiveram maior conhecimento detalhado e verídico sobre a vida após a morte, tratemos nós mesmos de assimilar tal conhecimento e de levá-lo durante nossas conversações noturnas com eles, uma vez que nossos pensamentos e sentimentos se refletem nos seus tão facilmente, tratemos que sejam sempre pensamentos e sentimentos que elevem e inspirem. Procure compreender a unidade do todo. Existe um só Deus e todos nós somos um nele. Se conseguirmos fazer nossa unidade daquele eterno amor, desaparecerá de nós todo o pesar, porque compreenderemos tanto a respeito de nós como dos que amamos, que vivos ou mortos somos do Senhor e que nele vivemos, movimentamo-nos e existimos, seja neste mundo, seja no mundo futuro. A atitude de desconsolo é ímpia e ignorante. Quanto maior o nosso conhecimento, maior será a nossa compreensão e a nossa confiança plena, porque sentiremos certeza completa de que tanto nós quanto os mortos descansamos no perfeito poder e na perfeita sabedoria, dirigidos pelo perfeito amor.